Oi, Léo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, deixa eu apresentar aqui para os nossos espectadores aqui, nossos amigos que nos acompanham. O Dr. Leonardo Metzavar é um grande ortopedista conhecido no Brasil e no exterior, com vários trabalhos científicos publicados em grandes jornais médicos, que para o médico para quem não está habituado com esse linguajar, para o médico é um motivo de muito orgulho, de muito reconhecimento e de muito esforço. Então, parabéns pelo todo o seu esforço, parabéns por esse trabalho novo que você está implementando no Brasil e no mundo, que eu acho, andei pesquisando também, são poucos centros no mundo que se dedicam a essa parte de biomecânica, então vou deixar agora você dar uma boa noite ao pessoal aqui. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de apresentá-los o meu entrevistador, Dr. Marcelo Ferreira, que não é babação, não, para vocês entenderem assim o respeito que eu tenho pelo Marcelo. Quando eu tive que sofrer uma cirurgia dupla nos meus joelhos por um incidente, eu fui para a sala de cirurgia, mas no caminho eu telefonei para ele e disse: Marcelo, eu estou indo ser operado, a única coisa que eu gostaria é que você ficasse de sobreaviso, se der alguma zebra, eu quero você na área. E ele disse: deixa comigo, Léo. É mais ou menos esse o nível de confiança que eu tenho. Ele fala aí das publicações científicas, mas ele tem centenas de publicações, é um dos cirurgiões vasculares mais requisitados no mundo inteiro para palestras, conferências, e até mesmo uma coisa que dá mais prestígio ainda para nós, assim, dá mais prazer para nós médicos, quando outros colegas nos chamam para ajudá-los em algum caso difícil, coisa assim. E eu vejo direto o Marcelo operando em Goiânia, Porto Alegre, no Nordeste, sabe, é um cara requisitado. E isso daí não basta ser um bom cirurgião de mão. Ele tem que ter um bom, assim, um bom relacionamento com os colegas devem se sentir na liberdade de fazer isso. Isso é uma arte. É uma arte e o Marcelo está com todo esse crédito. Eu sei que você é mestre nessa arte também, que eu acho que é uma coisa que tem que ser dita, que não adianta só saber guardar. Eu acho que o bonito da medicina, da cirurgia, é a gente dividir o que a gente sabe com essas pessoas. Acaba que a gente aprende também, as pessoas pensam que a gente vai ensinar, na verdade, a gente aprende em cada caso, com os colegas às vezes menos experientes, e é sempre enriquecedor essa experiência de trazer um colega para nos ajudar ou ir ajudar um outro colega, é sempre enriquecedora. Mas, Léo, você é o assunto aqui hoje. Eu queria começar. Você é ortopedista, nós tivemos aí o Covid, você, como todo mundo, fez sua quarentena, e eu queria te perguntar se aconteceu uma coisa que me preocupa muito, um aumento do índice de acidentes com idosos em casa. É esquisito isso, viu, Marcelo? Porque é um problema frequente, mas eu não observei isso. Eu estava esperando isso. Meu Deus do céu, agora com todo mundo em casa, eu acho que não, Marcelo. Eu acho que as pessoas ficaram mais ligadas, entendeu? Está todo mundo preocupado com saúde, todo mundo preocupado em não ir para um hospital. Estava essa paranoia, sabe? O acidente domiciliar do idoso é uma causa frequente de fraturas, não? Sim, é uma causa frequente. E é uma das linhas de pesquisa lá do meu instituto, é justamente a prevenção da queda de idosos, que é a taxa de mortalidade em idosos que fraturam, por exemplo, quadril, é altíssima, assim, naquele ano que segue, né? Não imediatamente só. Lamentavelmente, meu pai faleceu em março depois de uma fratura de quadril, você o atendeu, obrigado, mas ele depois teve complicações pulmonares, renais, etc. Exatamente. Aquela história, o idoso às vezes ele não tem muita reserva, né? E geralmente o quadril é um osso grande, então ele sangra bastante, a perda do equilíbrio metabólico é grande, então aí, sabe, fica uma confusão, né, no organismo da pessoa, ela perde saúde rapidamente, e é frequente aquilo. Esses idosos, você recomenda a eles de rotina fazerem aqueles banheiros com apoio de braço?
vaso sanitário com apoio de braço, tem essas Agora coisas. vamos entrar nesse assunto. Esse assunto é bastante interessante, Marcelo, porque é o seguinte, nós temos que pensar nos fatores extrínsecos e nos intrínsecos do indivíduo. Sem dúvida, tirar tapete de casa, sabe? Onde tem idoso não tem que ter tapete, pelo amor de Deus, sabe? Degrauzinhos, aqueles degrau, não degrau grande o idoso não cai. Ele cai no pequenininho, aquele de 3 centímetros. Entendeu? Sabe? O idoso tem uma tendência a achar que o passo mais curto dele dá mais segurança para caminhar. E ao contrário, os estudos mostram que quanto mais longo o passo, menos se cai. Então eles vão criando essa cadência acelerada, né, de passo para dar mais estabilidade. Só que quando eles se acostumam com isso, por exemplo, dá uma urgência urinária, ele sai correndo com aquele passinho curtinho, a chance dele tropeçar é muito grande. Maior. E não acende nem a luz, né? E não acende a luz. Nem acende a luz. Então, assim, os fatores externos todos têm que ser respeitados, tem que levar em consideração isso, porque com a idade a gente cai por diversos motivos, por menor acuidade visual, auditiva, né? Equilíbrio, né? Problemas assim, neurológicos. Então, essas coisas elas competem muito. Só que cerca de 60% das quedas dos idosos são relacionadas ao aparelho musculoesquelético, por uma fraqueza, por uma incompetência musculoesquelética. E elas, de 60%. Então, é muita coisa, sabe? E desses 60%, pelo menos uns 40% são tratáveis e respondem a um tratamento reabilitativo de recondicionamento físico. Então, assim, vale a pena, sabe? Muita gente pensa assim, não, ele está tão velhinho, né? Fazer exercício, não sei se vale a pena. Marcelo, tem uns estudos mostrando que a capacidade de recondicionamento físico de um idoso, ou vamos dizer assim, do indivíduo sênior, que hoje em dia isso é mais correto dizer, né, politicamente, e um adulto de meia idade, é estatisticamente semelhante. O que muda, que deve mudar, é a abordagem. O que a gente mais vê por aí são aqueles idosos numa academia, então já ele é muito idoso, então em vez de botar 10 quilos, vamos botar 2 quilos no exercício. Isso que está errado. O idoso não é que ele tenha que fazer menos carga do que o adulto jovem, ele tem que fazer o exercício mais apropriado para ele. Por exemplo, as quedas dos idosos, muito frequentemente são no momento de sentar e levantar de uma cadeira. É verdade. Por uma falta de recurso da musculatura, ilho-psoas, tal, os músculos que trabalham nesse movimento. Então, não é questão de a gente colocar numa cadeira extensora, no leg press, é fazer exercícios apropriados para isso. Claro. Um dos músculos mais negligenciados nos idosos são os isquios tibiais, são os posteriores da coxa. As pessoas pensam muito em quadríceps, panturrilha. É verdade. A queda vem pela fraqueza dos isquios tibiais, que são os músculos que eles precisam justamente para empurrar a perna para trás e dar aquele passo mais largo. Se ele não tem esses músculos posteriores de coxa para puxar a coxa para trás, ele não consegue dar esse passo mais largo, e aí ele vem com aquela cadência aumentada, trupica, cai e quebra. Então, o grande lance do idoso não é fazer exercício mais levinho para ele. Eles aguentam carga pesada. Só que tem que ser coisas úteis. E tem mais um fator, Marcelo, que supervisão. Tem supervisão. Eu acho que às vezes pega um profissional que não tem conhecimento do status clínico daquele cliente para fazer o adequado. Então ele tem que ter uma orientação, uma supervisão para fazer o exercício de uma maneira adequada, considerando pulmão, coração, considerando tudo que ele pode aguentar. Sim. E aí, dentro disso, explorar o melhor que puder. Né? Sem dúvida. Tem que ter toda uma avaliação fisiológica, a gente tem que saber com quem que a gente está lidando. Já é um ser um pouco mais frágil, porque, assim, digamos assim, as margens de segurança são menores, né? Então, o metabolismo é mais enxutinho, né? Então, a gente tem menos margem para errar. Então, tem que ser uma coisa bem específica, né? E outra coisa, Marcelo, o idoso, uma coisa que ele tem é o seguinte, ele já viveu muito. Ele já viu muita coisa na vida dar certo e dar errado.
O idoso não tem paciência para fazer coisa que não dá certo. Então, a taxa de adesão a exercícios que são inefetivos é muito grande. Eles fazem o tempo e enchem um saco, porque eles percebem que aquilo lá não faz diferença na vida deles. Eles continuam com as mesmas dificuldades. Ele continua com aquela mesma dificuldade de levantar, de dar o passo, ele continua com medo de cair. Então, é muito importante para o idoso você fazer uma abordagem de controle neuromotor que ele sinta, opa, isso está me facilitando a vida. Aí ele adere. Aí ele sabe, ele não vai abandonar, não vai ter um dropout. A taxa de dropout no idoso é muito grande, por causa disso. Então, Tomar, uma curiosidade agora minha aqui, pessoal, não sei se as pessoas têm também. Você sabe que nós éramos praticantes de hipismo. E no hipismo, nossos cavalos saltam, né, e tem que pular, são 400 quilos, tem que pular 1 metro, 2 metros, imagina o impacto recebe só na mão. E uma das coisas que se faz com o cavalo é dar... como é o nome dessa substância para enriquecimento de cartilagem grosso? Condroitina, colágeno. Condroitina e colágeno e tal. Isso é de rotina na veterinária para animal que salta a essa altura. E eu sempre vi, eu procurei ler na veterinária, não tem nenhum estudo americano ou outro qualquer dizendo que isso tinha sido comprovado. Mas todo mundo dá glucosamina para os cavalos. A glucosamina... Tem algum estudo comprovando que, para nós, ficando mais jovens, mais experientes, a gente deveria tomar? Olha só, Marcelo, não tem não. Tá? Não tem nenhuma evidência científica. E durante muito tempo o pessoal dizia, bom, não tem evidência científica, porque é difícil provar isso e tal, mas assim, mal não faz, então vão tomar. A indústria fez bilhões de dólares com essa política do, já que não faz mal, vou tomar. Sabe? Mas não é assim, nós somos médicos, né? A gente tem que prescrever uma coisa que tenha evidência científica. O colágeno tipo 2 hidrolisado tem uma pequena evidência científica que melhore. E ele também tem evidência de melhorar a qualidade da pele e algumas outras características. Então, assim, realmente, eu acho que o colágeno tipo 2... Eu não prescrevo, porque eu acho que o médico tem que prescrever coisas com evidência científica. Mas eu até aconselho as pessoas a usar como se fosse um complemento alimentar, né? Não, sabe? Não é nada milagroso, mas... Antes da gente entrar ainda na parte daquele estudo muito interessante que você faz, qual é o avanço que a gente tem hoje na cirurgia assim, de menisco, de joelho, de ligamento? Existe já digamos, um menisco artificial de colágeno, sei lá, de qualquer coisa? Ou aí a gente ainda tem, o cara que tem menisco ruim tem que tirar, fica osso com osso, ou a gente tem ali um amortecedor para colocar? Tem alguma novidade? Tem. Isso aí é uma linha de pesquisa gigantesca, né? Isso daí vem sendo pesquisado há mais de 30 anos. Tá? E nada ainda deu resultado, nem nada com célula-tronco, nada com plasma rico em plaquetas, PRP, nada assim. Cartilagem, a gente já consegue cultivar em laboratório há 40 anos. Então, assim, sim, a Enzyme fazia lá em Boston, desde a década de 90. A gente produz a cartilagem. O problema é ela ficar no osso, tu não tem como obrigar ela a colar no osso, entendeu? Cartilagem e osso, elas são uma coisa contínua, entendeu? Então, e tem outra coisa, que é por isso que eu me dediquei ao estudo da biomecânica. Não adianta nada a gente substituir um tecido se aonde ele está trabalhando errado, entendeu? Não adianta você trocar o amortecedor do carro se a roda estiver ruim. Entendeu? Vai estragar o amortecedor agora. Vai estragar o amortecedor. Então, a gente tem que corrigir a mecânica, então não basta simplesmente a anatomia. Também para ligamento, tem algum ligamento artificial, alguma coisa, ou o ligamento também ainda está... Ainda os que têm melhor resultado, maior durabilidade, são os biológicos, né? De preferência os autólogos, ou seja, de você mesmo, você doando um tendão seu próprio para substituir. Tendão para botar no joelho?
Normalmente se tira dos flexores da perna, o gracile semitendinoso, tendão patelar também serve, ou tendão quadricipital. Então, assim, sim, sem dúvida, é cavar um buraco para tapar outro. A pessoa volta a praticar esporte, tipo tênis, que mexe muito o joelho? Sim, a pessoa normalmente volta à atividade física. Existem assim alguns estudos mostrando que somente uma parte delas volta ao mesmo nível esportivo, né? Entendeu? Então não é nada milagroso. O ideal mesmo é não fazer lesão. O objetivo da cirurgia ligamentar do joelho não é deixar você 0 km, é deixá-lo mais funcional. Se você está com o joelho muito instável, é ruim até para andar na rua, é ruim para fazer tarefas simples, né? Então a cirurgia te devolve uma funcionalidade melhor. Agora, se essa funcionalidade vai lhe permitir voltar ao esporte ou ao mesmo nível esportivo, isso é uma outra coisa que deve ser considerada, né? Isso aí é com o tempo que se vê, né? A gente tem que ser, o nosso cirurgião, nós somos humildes e saber que a gente faz o nosso papel, mas a gente não é Deus, a gente não cura as pessoas, a gente devolve a funcionalidade para elas, né? Léo, você sabe que a nossa live ela é interativa. Eu tenho já uma pergunta aqui da Tatiana, que está me acompanhando, que é sua cliente. Eu vi. Ela pergunta assim: você me deu confiança para voltar a pedalar depois de mais de uma lesão do joelho. Queria que você falasse de como é importante manter os exercícios para não perder a massa muscular, ou seja, fortalecer em volta para quem não tem ligamento ou não tem coisa é importante, né? Como é que é isso? Li todinha a pergunta dela. Não, é bem legal, bem pertinente essa pergunta da Tatiana, que o esqueleto não é simplesmente assim os ossos e os ligamentos e tal, né? Tudo trabalha junto. Não é um Lego, não é um Lego. Não é um Lego. Eu digo, a analogia que eu faço para meus pacientes é que, assim, se a gente pensar em esqueleto, a gente pensa aquele esqueletinho de desenho animado que anda todo desajeitadinho, assim, ploc, ploc, ploc. Mas quando os músculos funcionam junto, a coisa fica mais suave, como se fosse uma Mercedes-Benz, entendeu? É isso que a gente precisa, é trabalho conjunto. Então existe o esqueleto estrutural, mas os músculos, né, é que fazem a coisa funcionar adequadamente, em conjunto, né? Então, a única ressalva que eu colocaria na pergunta da Tatiana é que ela fala em massa muscular, que é muito popular, as pessoas falam em massa muscular. Mas massa muscular não é importante, Tatiana. Assim, se você teria uma massa X e você perde, sim, é que nem vitamina, você tem que repor o que está faltando. Mas fazer mais volume muscular não significa que você vai ganhar mais competências. Você tem que ganhar mais força total, o músculo tem que ser mais competente, mais forte, né, ali, mas não precisa ter massa. E precisa ter um comando cerebelar, medula, adequados, para aquele músculo contrair pela quantidade de milissegundos corretos, no momento correto e pelo tempo correto, entendeu? Então, assim, é um processadorzinho Intel ali, dizendo como que ele deve trabalhar adequadamente. Então, não adianta a gente ter muita massa. A massa muscular é mais importante do ponto de vista estético, né? Ou para aqueles atletas que fazem esporte de muita carga, por exemplo, o lutador de sumô, halterofilista, eles precisam realmente ter massa muscular para distribuir toda aquela carga que eles trabalham. Mas atletas de ciclismo, triatlo, pode ver o triatlo. Os caras são secos, né? Sabe? São músculos pouco volumosos, mas muito fortes. Como na roça, né? Aquele capinador da roça. O cara é forte para burro, mas ele é todo sequinho, mas os músculos são muito bem trabalhados. Eles têm realmente um controle muito grande, né? É verdade. E o triatlo é interessante porque o cara trabalha natação, quer dizer, que não tem muito impacto, mas tem, digamos, um esforço de martelo, ou seja, repetitivo, né? Aquela abraçada, 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 abraçada. É muita repetição da articulação do ombro, né? Ela mexe muito ali, né? E depois o cara senta na bicicleta e pedala 100 km, 180 km, e aí muda o exercício e depois ainda tem que correr, né? Então, são 3 correr só uma maratonazinha de 42 quilômetros, né? Não, e são grupos musculares diferentes com esforços diferentes.
sim. O ciclismo é muito coxa, muito pessoas, muito... Eu gosto que as pessoas façam variação esportiva, sabe? Porque existe uma tendência da pessoa a querer fazer aquela atividade que ela tem um desempenho melhor, uma expertise melhor. Fica mais fácil, né? Claro. Entendeu? Então, assim, claro, a pessoa vai sempre entender. Aquela pessoa que corre bem, tem um talentozinho para correr, ela vai querer correr só. Só que, compensação, o dia que tiver lá uma unha encravada no pé e não conseguir correr, vai ficar frustrada, que não está conseguindo treinar. Não é só o parte física, eu acho que o mental. Eu acho que é bom para a atividade mental esportiva a pessoa ter variação esportiva. Nós vemos que os atletas de seleções, basquete, vôlei, eles têm outras atividades também, geralmente. Isso aí faz bem para a mente do atleta, entendeu? Sabe? E ele até aprende controles motores diferentes em outras atividades. É muito legal isso. É legal. Sabe? Não, ele desenvolve todo o proprioceptivo dele, porque não só da corrida, porque aí ele joga golfe, joga tênis, nada. Então isso vai dando toda uma incorporação, né? Sim. Trazendo tudo. Sim. Temos uma pergunta aqui para você do Marcos Ferreira, amigo nosso, que pergunta a você se com a quarentena, essa pergunta vale $1 milhão. Haverá perda significativa nos recordes da próxima Olimpíada? Então, Olha, antes do Márcio, eu vou dizer assim, vai ter próxima Olimpíada? Pois é. Primeira. Eu acho, assim, a gente pode ficar surpreso. É óbvio que as pessoas estão pensando, sim, vamos perder, né? Claro, porque o treinamento não está, não só o treinamento não está sendo o mesmo, como não estão tendo as competições. E uma coisa que alavanca muito até são as competições, entendeu? As competições estimulam, faz a pessoa começar a perceber mais e tal. Por outro lado, em esportes de altíssimo desempenho, né, o mental é muito importante. Então, às vezes, é frequente, eu trato atletas há 30 anos, atletas olímpicos e tal. A gente vê que, às vezes, o atleta, quando ele fica um período afastado, até eles voltam melhor. Eu acho que eles fazem uma higiene mental, não sei, mas é comum, não é nem um pouco raro essa situação. Tá? É verdade. A gente vê, o pessoal fica impressionado. O Federer ficou um tempo afastado, voltou e ganhou. Entendeu? Sabe? Pô, você deu um exemplo muito comum. Mas o Djoko aconteceu a mesma coisa e o Nadal a mesma coisa. Da história do planeta, né? Mas com o Djoko foi a mesma coisa, né? E o Nadal também. E eu vejo isso assim, eu até posso falar aqui, uma paciente querida que há muito tempo, a Vânia Silva, era corredora de 400 metros com barreira Olimpíada, tinha ido para 2 Olimpíadas, e ela foi desligada do time, porque descobriram que ela tinha 21 fraturas por estresse em uma tíbia e 28 na outra. Sabe? E quando viram aquele raio-x, se apavoraram. Né? E eu cheguei e disse para ela, tudo bem, só que isso aqui não foi de ontem, isso aí já tem há muito tempo, então isso aqui é teu, é só essa aqui que vamos tratar isso aqui e você vai ficar boa. E ela voltou, eu nunca vou me esquecer, ela foi para Curitiba e venceu a prova. Ela ficou afastada do time, voltou e venceu a prova. E conseguiu índice novamente e tal. Vânia, se você estiver assistindo, beijo para você. É uma lutadora, essa realmente é uma heroína. Você também tratou de uma, não sei se você pode falar, por isso eu vou falar primeiro para você reconhecer, de uma triatleta brasileira muito famosa. Eu acho que dá para falar, ela já fez até uma live comigo. A Fernanda é uma querida, né? Eu tratei muitos triatletas, eu peguei essa geração do Armando Barcelos, sensacional, a Fernanda, o Marquinhos Ornelas, Alexandre Ribeiro, essa turma toda, sabe? Eu aprendi muito com eles, Marcelo, aprendi muito. Eles vinham aprender comigo e eu aprendia com eles. Aí brilhando. Fala um pouquinho da assim, longevidade esportiva, ela é nova, mas longevidade da Fernanda que continua brilhando aí. Olha só, a Fernanda se machucou muito pouco na vida dela. Para falar a verdade, às vezes que ela se machucou pior, foram acidentes, quando uma garota foi pegar a bike e derrubou ela da bike dela.
essas coisas, acidentes mesmo, entendeu? A Fernanda realmente ela tem uma consciência corporal, assim, um controle do movimento dela sensacional. Você vê ela correndo numa esteira, você não ouve, você só ouve o motor da esteira. Então, assim, ela realmente ela é um prodígio e uma coisa que é o que separa o esportista do atleta, que o pessoal não gosta disso, mas é isso. Nós temos o esportista e o atleta, tá? E nós temos esportistas profissionais e nós temos atletas profissionais e amadores. Então, assim, o esportista é aquele que gosta de praticar o esporte, né? O atleta é aquele que, dentro daquele esporte, ele estabelece metas. Então, ele quer seguir uma agenda de provas, de treinamentos, de alimentação e tal. É diferente. Então, são mindsets diferentes, o esportista e o atleta. Tá? Então, nós temos, por exemplo, atletas amadores. Eles não ganham dinheiro com isso, não vivem disso, mas eles levam a vida, o esporte a sério, como se eles fossem, né, se eles vivessem disso. E no Brasil a gente também tem o contrário, nós temos um esportista profissional. Entendeu? Aquele cara que acaba sendo profissional pelo talento naquele esporte, mas ele não quer saber, não é focado, ele não quer saber. Entendeu? Nós temos vários exemplos, aí não vou citar, mas as pessoas podem tirar suas conclusões. A pessoa que chegou lá por talento só, entendeu? Só não, já é uma grande coisa, mas o talento o basta, né? Então, são coisas diferentes, mas são pessoas diferentes de lidar e são pessoas diferentes de tratar. Uma você trata de... Claro. Você tem que se aproximar, você não pode obrigar a pessoa a mudar o que ela é quando vai fazer um tratamento, né? Sabe? Ô, Léo, tem uma pergunta aqui da Patrícia Morim. Ela pergunta assim: o indivíduo que praticou exercício físico durante a juventude e idade adulta se torna mais resistente na senioridade, mesmo deixando de praticar atividade física? Você praticou esporte a vida toda, fica mais velho, para. O parar é que não é o legal. Na verdade, o que não é bom é mudar o que você foi durante a grande parte da sua vida, entendeu? Você era completamente sedentário e resolve ser um atleta. Vai quebrar, entendeu? E se você era um atleta e parar, você também vai fazer um mal para o seu metabolismo muito grande. Então você deve mudar, mas não assim parar completamente. O que tem evidência científica é que, assim, até por volta dos 25 anos de idade, é o período que a gente mais capta, nós captamos osso, desenvolvemos fibras musculares, memória muscular e etc. Tá? Vou aproveitar, então, fazer 6 anos agora, vou aproveitar então. Corre, Marcelo, que você está chegando lá, hein? Olha aqui, tá? Tem uma pergunta da Micaela, minha cunhadinha querida, que está gravidinha. E ela estava começando a correr na Lagoa, mas disse que, primeiro o seguinte, você acha que ela, grávida, tem algum impedimento de obstetricamente estando normal de correr? Não. Pode correr à vontade. Deve falar com o obstetra dela, não é minha responsabilidade dizer isso. Mas do ponto de vista ortopédico, biomecânico, eu não vejo. Não há contraindicação ortopédica? Não há contraindicação ortopédica, não. Pode ter uma contraindicação, pode ter uma contraindicação obstétrica, uma placenta prévia, uma coisa assim. O ícone do nosso esporte grávido foi a Isabel do vôlei há muitos anos atrás, que jogou vôlei de praia com a barriga lá em cima, né? Várias vezes, né? Várias vezes, né? E ela, né? Teve a Carol, tem as meninas, sabe? Ela fez uma prole legal de jogadores bacanas que ainda são o legado dela, né? O legado da Isabel. Né? Bom, a Micaela te pergunta que ela gosta muito de correr, mas não consegue evoluir, pois ela desenvolveu uma canelite. Não sabia nem que isso existia. Que diabo é isso? A canelite é que tem vários epônimos, vários nomezinhos, apelidos para tibialgia, canelite, fratura por estresse, reação por estresse, entendeu? Tem vários nomes, mas no fundo é praticamente a mesma coisa. Eu acho que... O que é canelite? A canelite, muito tempo foi acreditada ser pelo impacto do pé contra o solo, sabe? Como sendo assim, o trauma.
E tem um fundo de verdade, mas na verdade também depende de como o resto do teu organismo joga esse peso contra o solo. Então, não é simplesmente você bater, mas a maneira com que você corre vai influenciar muito em você ter dor na tíbia ou não. Interessante. Como é que ela pode saber que ela está correndo adequadamente, que ela está andando adequadamente? Aí a gente entra na minha linha de pesquisa, né, dos meus últimos 26 anos, que é estudos biomecânicos, analisar biocineticamente as pessoas. Então a Natália e a Micaela estavam querendo saber como é que eu vou saber se eu estou correndo certo, se eu estou andando certo, se eu estou pulando certo. Como é que isso vai acontecer? Bom, geralmente as pessoas fazem exames de imagem, ressonância, tal, tomografia. O exame de imagem mostra uma lesão, mas ela não te mostra por que você desenvolveu aquela lesão ou como você desenvolveu. Entendeu? É uma coisa estática, né? Então, exatamente. Nos estudos biocinéticos, eles somam assim, o movimento 3D que você faz, o movimento em tridimensionalidade, mais as suas competências de amplitude de movimento e força das articulações. Tá? Como é que é biocinética e o que é biocinética? 3D, você estuda isso? 3D é uma câmera? Como é que é isso? Eu vou te mostrar aqui. Eu tenho aqui, eu separei uma imagenzinha para você. Boa. Deixa eu virar aqui. Ó. E tem uma caveira correndo aí, rapaz. Tem uma caveirinha. Caveirinha não, esqueleto todo, né? Tá? Esse é um atleta de triatlon, Marcelo. Ele é atleta de triatlon, 35 anos, o cara treina profissionais competentes, todo equipamento, melhor do mundo, assim, você vê ele correndo, tá parecendo ótimo, né? Tá correndo, não vê nada errado, tá parecendo uma corrida... Aqui estamos vendo uma caveirinha muito bonita. Normal, né? Normal. Bom, o que acontece é o seguinte, se a gente pegar isso daqui quadro a quadro, a gente vê ele assim, vendo assim de frente no plano frontal, esse é uma fração de segundos antes de ele encostar o pé dele no chão. Vê que a pelve dele aqui está bem alinhadinha. Aqui está alinhado. Tá, o joelho não. O joelho não. Mas olha o que vai acontecer com o joelho dele no momento que ele puser o peso do corpo dele em cima. Desabou. Desabou cerca de 10 graus. Aqui assim, a pelve desaba para dentro. Então, na verdade, a pelve é que está jogando o joelho dele para dentro. Ou seja, então, a pelve dele, por uma incompetência pelve, ele está jogando o joelho dele para dentro, fazendo aqui assim uma rotação interna brutal, e essa rotação interna do joelho dele está levando a uma eversão do tornozelo, que os corredores chamam de pronação, quando o pé vai para dentro. Então o pé dele estava indo para dentro, estava pronando. O pé dele era perfeito, era um pé normal, mas ele estava fazendo essa pronação porque a pelve dele lá em cima estava jogando o pé dele para dentro. Então, isso assim, um pouco a pergunta da Micaela, porque ela pode estar com uma dor na canela que, na verdade, pode estar com o responsável lá no quadril ou no pé, só fazendo um exame desse que você vai entender. Exatamente. Então, assim, as cargas, o organismo funciona como a rede de aeroportos, Marcelo. Se um aeroporto fecha, os aviões vão para outro e vai sobrecarregar o outro. E não tem jeito, porque os aviões têm que pousar, senão eles vão cair. Entendeu? Então, o ser humano é igual. Então, no momento que a gente pisa no solo, dá um impacto contra o solo, a gente tem que entender. Isso aqui, eu gosto dessa imagenzinha, tá? Que é assim, quando a gente tem alguma coisa errada no nosso corpo, no caso desse paciente aqui, era uma pelve ruim, um core inadequado, a gente vai sobrecarregar a coluna lombar, o quadril, o joelho, tornozelos. Vai acontecer, a gente vai sobrecarregar. Então, assim, não adianta nada a gente ter uma Ferrari com pneu vazio. Claro. Entendeu? Então, a filosofia dos estudos biocinéticos é essa. É simplesmente a gente não analisar estaticamente, tem aqui uma fratura nesse osso. É tentar encontrar de onde vem as causas, de onde está vindo a sobrecarga para aquilo ali acontecer. Desculpa te interromper.
Tem aplicação também, digamos, um golfista pode ir lá fazer o movimento do golfe, um nadador fazer o movimento da natação, um ciclista fazer o movimento do ciclista. Tudo isso pode ser analisado também em 3D na biocinética? Sim, sim. Dá para fazer pesquisa de lesões, como era o caso desse paciente, como para prevenção de lesão. Porque no laboratório Eu acho importante para quem vai começar, né? Sim, porque no laboratório a gente consegue simular movimentos, não precisa ser um movimento do esporte propriamente dito. Porque a gente tem que provocar um estresse. Quando você faz, por exemplo, uma esteira para fazer a avaliação cardíaca, não vai numa esteira e quase força um infarto. Então a gente provoca um estresse para quê? Para poder medir o que está errado. No laboratório biomecânico, na análise biocinética, a gente faz uma coisa, a gente provoca um estresse pertinente ao esporte daquele indivíduo e a gente consegue medir se ele está fazendo adequadamente ou não. Então não precisa ser em campo para bicicleta, não precisa ser em cima de uma bicicleta. E essa análise, qual é o próximo passo? Como é que é? Repete a pergunta que eu estava falando. Bem, fez o exame, o joelho está encostando para dentro porque o balanço do quadril está errado. Qual é o próximo passo? O que eu faço com esse atleta? Esse exame consegue te indicar mais ou menos se você tem falta de mobilidade, alongamento, falta de força, ou se você tem pouco controle motor, ou um pouquinho de cada. O quanto de cada, ele é quantitativo, ele consegue dizer o quanto que você está errado em cada uma dessas. Então, na verdade, esse exame... Numa fisioterapia ou num exercício adequado? Ele consegue separar o joio do trigo. Você precisa fazer fisioterapia. Primeiro, você precisa operar ou não? Você precisa fazer uma... Não precisa operar. Não precisa operar. Tratamento conservador. Ok. Você precisa fazer uma fisioterapia ou só um recondicionamento físico? Porque dependendo do nível, como ele é quantitativo, dependendo do nível de erro, de defeito, ele consegue separar se você precisa de uma intervenção terapêutica de um fisioterapeuta ou se só uma intervenção de recondicionamento físico. Eu separei uma outra imagem para você aqui. Peraí, antes de você falar, só uma pergunta interessante do Alex Mota, que é um grande instrutor físico, é um cara que realmente é bem preparado. Ele pergunta se esse quadril fora do balanço, eu acho que é multifatorial, mas ele pergunta se pode ser fraqueza do glúteo. Boa! Pegou na veia. Na veia comigo, desculpa, pegou no músculo. Na veia comigo. Pegou no músculo. Porque é o seguinte, olha só, realmente, aquilo ali que nós vimos é uma marcha Trendelenburg, aquela pelve desbalançada, como se fosse uma fraqueza de glúteo médio e glúteo máximo até, ou dos abdutores. Acontece que aquele atleta ali, eu lembro do exame dele, ele tinha mais ou menos uns 600 newtons de força em cada abdutor. Ou seja, ele era forte para burro. Ele podia levantar uma vez e meia o peso do próprio corpo só com os abdutores do quadril dele. Então não era fraqueza, no caso dele não é. É uma das causas, mas no caso dele não era. Ele tinha amnésia glútea, ele não tinha controle motor, ele só não tinha o controle de ativar o glúteo naquele momento que ele precisava. Então foi interessante até aquele caso, porque em 2 semanas de trabalho de controle neuromotor, ele parou de doer o pé. Ele não tomou remédio, ele não tomou nenhum anti-inflamatório. Até lá na mangueira, porque lá, quando pega aquela sambista, ela tem um controle do movimento do glúteo, que é impressionante, né? Pode ter certeza absoluta. Ela não tem nada de mole, ela tem controle. Ela tem controle. Porque se ela fosse mole, ela não aguentava a noite inteira fazendo aquilo, entendeu? Ia arrebentar. Então, foi muito pertinente a pergunta, porque é bastante comum essa fraqueza. Com relação ao atleta querer melhorar o seu esporte, o seu desempenho, tem isso aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o Gabriel Medina, fazendo a avaliação dele lá. É surfista. Não tem como você fazer a avaliação dentro do mar. Na remada. Na remada e tal. Mas, assim, o maior desafio dele era o floater. Era a aterrissagem depois de uma onda gigante aterrissar. Então, tem como fazer uma provocação a isso. Tem diversos testes que são feitos. Esse é um teste de função de ombro e aqui fazendo o salto monopodálico. Então, assim, a gente tem como, na verdade, provocar até cargas muito superiores
ao que ele faz no mar, por incrível que pareça, entendeu? O interessante é que não é insubstituível, porque no mar é muito mais complexo, né? O mar tem outras coisas, tem a onda é um ser vivo, é que nem você fazendo hipismo. Não existe uma onda igual a outra, aquela coisa, né? Então, enfim, tem diversos, até o vento interfere, então... Tem uma pergunta interessante aqui da Helga. A Helga pergunta a você se a pessoa idosa deve evitar subir muitas escadas. Em hipótese alguma. Inclusive é um tremendo exercício. Pelo contrário, eu acho um exercício bastante interessante, porque justamente tensiona aqueles músculos que eu te falei, Marcelo, os posteriores de coxa, tá? Sem a contração, a cocontração desses músculos de trás da coxa, nós não conseguimos fazer uma contração adequada do quadríceps. Então, a gente não usa só a coxa aqui, a parte da frente, para subir escada, quadríceps. A gente tem que tracionar os de trás. Então, isso dá um comando motor muito interessante. Eu acho, assim, a subida de escada... Quando a Helga vier na minha casa, vou desligar o elevador, vai subir 10 andares de escada. É muito saudável. Eu recomendo o exercício em escadas. Agora, indicação médica, Helga, se prepare, 10 andares de escada. Não tem mais história de elevador, não. Estou vendo que o Michel está aqui acompanhando a gente. O Michel Simoni, lá da Suíça. Michel está lá na Suíça. Michel falou desequilíbrio entre agonista e antagonista. Propriocepção? Exatamente. E a cocontração, né, Michel? A contração quase simultânea. Eu explico assim que nossos mecanismos, para a gente evitar ter essas tendinopatias, essas doenças e tal, tem que ter esse equilíbrio como um elevador. O elevador sobe, mas tem um contrapeso descendo, né? Sabe? Senão o motor tem que fazer muita força. Então a gente tem que ter realmente esse equilíbrio entre agonistas e antagonistas. E não só de frente e de trás, mas que nem o vasto medial, o vasto lateral. É muito importante isso. Os ciclistas, né? Os ciclistas pedalam muito sentado, eles desenvolvem muito o quadríceps, a parte lateral do quadríceps, e o vasto medial, a parte interna, fica negligenciada, né? E outra coisa não acha que usa no ciclismo muito pessoas também, não? Usa, claro, usa muito pessoas. E uma coisa que fica, às vezes, negligenciada, eu estava falando com a Dani Genovese, numa live que eu fiz com ela umas semanas atrás, a pedalar em pé, né? Quando a gente está atacando a montanha, por exemplo, numa subida, a gente geralmente faz isso para não perder, né, ou não perder o compasso, não perder a cadência, que nós viemos numa cadência, a gente não quer baixar muito a marcha, quer manter mais ou menos a mesma cadência, a gente sobe em pé. Mas isso é uma coisa que deveria ser mais explorada pelos ciclistas. Mas é interessante, porque eu faço muito isso com dois objetivos. Ou um objetivo de fazer um sprint, então eu pedalo mais forte, ou também eu faço com o objetivo, às vezes, de descansar. Estou numa subida muito grande, eu fico em pé, que eu mudo a musculatura e dou um descanso mantendo a frequência cardíaca. Não, você falou tudo. Você falou tudo porque no momento que você fica em pé, você transfere grande parte da responsabilidade do quadríceps para o teu glúteo máximo, atrás, o bumbum, né, que puxa para trás. E também você muda a panturrilha, porque a panturrilha, quando você está pedalando sentado, você sempre está com o pé apontando para baixo. Entendeu? E quando você fica em pé, você trabalha a panturrilha. Então você dá uma descansada de quadríceps e começa a explorar a competência de glúteo máximo e de panturrilha. Isso prejudica o joelho, não? Não, nada. Prejudica nada. Não tem isso. Eu acho que a pessoa tem que pensar assim, o que prejudica o joelho? O que prejudica o joelho é a pessoa não ter um controle motor adequado, bem distribuído, claro. E aí sim, a pessoa concentra em um dos músculos... Se a perna fica bamba, pedalando para um lado, com o joelho para dentro, para fora, aí certamente as forças serão todas antagonistas, né? Eu acho assim... Tem uma pergunta agora muito importante aqui, da dona Olinda Ferreira. Sabe quem é, né? Claro. Minha mãe. Pessoas com problemas do manguito esquerdo, não é nem o direito, do esquerdo. Não, esquerdo e direito. Podem fazer exercícios? As pessoas com problema no manguito devem fazer exercícios.
existe inclusive um consenso, Michel está aqui para comprovar, consenso da sociedade americana de cirurgia do ombro e tal, que ainda o melhor tratamento para o manguito rotador são os exercícios, né? A cirurgia deve ser instituída em circunstâncias quais assim, isso não tem sucesso, ou por uma outra, né? Ou por um outro problema, quando tem uma ruptura maior e tal, né? Então, assim, os exercícios devem fazer os exercícios adequados para isso. Adequado, com orientação. Olha só, com orientação. O Fernando Pandolfo pergunta a você: doutor, eu tenho alguns pinos e placas no meu joelho, decorrente de um afundamento do platô tibial. O ciclismo ajuda a fortalecer? Então, ele teve um afundamento do platô tibial, não diz por quê, mas diz que tem pinos e placas ali. E o ciclismo é bom ou ruim? Em geral, uma linha geral, sem radiografia, sem nada. Olha só, aí é complicado, porque não dá para dar uma opinião sem ver exame e tal, entendeu? Tem que procurar o médico dele. Tem que procurar o médico dele. Mostrar a radiografia e dizer. É difícil dizer, né? Eu acho que fica até, sabe, seria negligência dar qualquer palpite, entendeu? Claro. Porque existem diversos tipos e graus de afundamento, né? Então... Olha só, o Samuel de São Paulo, colega nosso, amigo nosso, pergunta se o simulador de remo é um bom exercício. Eu acho um excelente exercício, sim. Acho. Não, o problema é que mora em São Paulo. Se morasse no Rio de Janeiro, fazia o remo na Lagoa Rodrigo de Freitas. Muito mais agradável. Como eu botei no meu stories hoje, né? Eu já acordei cedinho, estava aquele pessoal remando, não resisti. É lindo de morrer, né, Marcelo? Olha só. Mas eu digo o seguinte, Samuel, o negócio é o seguinte, Samuel. Todo esporte faz bem à saúde se for feito de maneira adequada e se você tiver preparado para aquela atividade física. O errado é você achar que você está preparado. E às vezes a gente pega até, inclusive, maratonistas. Eu corro maratonas há anos. E ele se acha um herói. Mas ele até, na verdade, a conta musculoesquelética sempre vem. Se o cara ficar correndo de uma maneira inadequada, ele pode não ter o sintoma na hora. Às vezes leva anos para desenvolver o sintoma. Só que quando desenvolver é tarde demais. Já machucou, entendeu? E às vezes ele, sabe, eu acho que todo esporte é saudável se for feito de uma maneira adequada. Tá? Eu sei que você, além de ortopedista, é um bom psiquiatra. Você considera um homem de quase 60 anos resolver fazer um triatlo louco? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Eu acho saudável. A gente tem que saber estabelecer as métricas, né, para isso e a maneira com que entrar. Como a gente estava falando no início, eu acho errado uma pessoa completamente sedentária querer ser um triatleta de elite, como ser um triatleta de elite, abandonar tudo e ficar sedentário. Essas mudanças radicais na vida não são saudáveis para nenhum lado nem outro. A mudança deve ser gradual. Eu tive uma atleta, uma executiva aqui nem a italiana, nem mora mais no Brasil, que era completamente sedentária e ela queria correr maratonas. Mas ela era absolutamente obediente. Então, nós criamos todo um programa fundamentado em estudos biomecânicos e fisiológicos para ela, e eu disse para ela, tudo bem, pelo que eu estou vendo aqui, você vai levar 2 anos e meio, 3 anos, ela já tinha 40 anos, 2 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos para fazer a sua primeira maratona. Você está de acordo? Eu estou de acordo. Aí nós fizemos todo o treinamento, crescendo, e ela chegou e corre, e isso daí já tem uns 10 anos, e até hoje ela me manda mensagem da Itália que continua correndo pelo menos 2 maratonas por ano. Então, sabe, quando a pessoa ela faz a coisa conscientemente, metodicamente, ela tem mais chance, né, de chegar do outro lado. Né, de dar Léo, certo, a Marcela Oliveira fala assim, meu pai tem 65 anos, um garoto, começou a pedalar durante a pandemia, está pedalando em torno de 40 quilômetros diariamente. Está com dor e inchaço do joelho. Você acha que ele pode estar inchando o joelho? Difícil dizer, né? Está exagerando? Difícil. Pois é. A primeira coisa que as pessoas, quando elas vão... Eu vejo assim, elas me dizem, né, que elas... eu machuquei e aí
me disseram lá no treino, ou sei lá, um médico amigo, que eu exagerei. O que é exagerar? Me diz o que é exagerar. Entendeu? Só o Cazuza sabia. Só quem sabia era o Cazuza. Mas ele nem ele sabia, ele só dizia que ele era exagerado. Mas ele não sabia o quanto, né? Então, a gente tem que medir, a gente tem que ter a métrica da pessoa para entender. Cada pessoa tem um perfil. Então, no momento que você consegue delimitar biocineticamente o perfil daquela pessoa, você consegue dizer até onde ela pode ir, entendeu? Então, eu tenho atletas da corrida que treinam 120 km por semana, 100, 120 km por semana, correm 100, 120 km. Isso é muito? É o normal dele. Então, você dizer que alguém corre 40 não quer dizer nada. Eu tenho feito uma média de 100, 120 quilômetros de bicicleta por semana e tenho feito uma média de 20 quilômetros de natação por semana. Uhum. E não estou me sentindo mal, não é exagerado. Agora, eu acho que eu preciso fazer uma avaliação biocinética para começar a correr, para saber, porque eu não sei correr. Então, eu tenho que aprender isso. E vou fazer isso. E aí é uma pergunta que entra aqui da Tatiana. Em quanto tempo, depois de um certo período, você faz exercício? Ela faz ciclismo já há uns 3 anos. Deve repetir a biocinética? Eu não diria anos. Eu acho que a avaliação biocinética veio para ficar como um exame de pressão arterial ou de colesterol. Porque ela também, a sua alteração biocinética, ela também é uma doença silenciosa. Você Claro. Só vai sentir quando é tarde demais. Ela não reclama. Então, pelo menos, a cada 6 meses, você deveria repetir esse exame. Eu diria assim mesmo, 1 ano. Se você está bem, 1 ano, entendeu? Se for encontrado algum erro, algum potencial causa de problema, corrige, faz o que tem que fazer, fisioterapia, educação física, que seja para corrigir, até a cirurgia, que seja, e depois ver se corrigiu. Não adianta você medir a pressão, ver que está alta, faz uma dieta e não mede mais. Você tem que medir. Claro. Agora, no momento que vê que está dentro ali de um padrão bom, um padrão de normalidade, há 1 ano, 2 anos, sei lá. Entendeu? Mas... Então, tá. Vocês na biocinética fazem avaliação montada numa bicicleta, não? Fazem assim, quando tem times que vão fazer, porque é o seguinte, não confunde com bike fit. O bike fit é outra coisa e absolutamente fundamental. Não, eu só queria ver se dava para ver os treinos musculares, a posição do joelho muda, você está pedalando, o pé muda, o ombro, há uma tendência a gente curvar o ombro para frente, trazer para cá, aí o cara tem dormência na mão, então não sei se a bicicleta com a biocinética seria interessante. Sim, porque a biocinética faz exames para atletas, faz para times de futebol, faz Flamengo, faz alguns times de futebol aí. O diretor lá é o Gustavo Leporassi, né? E ele faz de times de corrida, faz de times de triatlon, ele faz isso também, mas isso aí são jornadas específicas. Porque é o seguinte, para o nosso cotidiano, para o amador, a gente consegue simular as sobrecargas com coisas sem a bicicleta. Como ali o Medina fazendo para o surf. A gente consegue simular. Agora, quando você quer refinar o gesto esportivo, aí tem que ser realmente em cima do equipamento. Como o pessoal da Biocinética de Salvador, eles fazem a avaliação biocinética do pessoal do Olodum. O pessoal do Olodum vai lá, porque é um exercício extenuante que eles fazem, jogando aquele tambor para cima e bandeira. Eles fazem lá. A gente faz também para o pessoal paralímpico de remo, também faz, daí leva o equipamento, mas daí é para o refinamento do gesto esportivo. Então, assim, quando a pessoa tem um bike fit perfeito, porque a bicicleta é incorporada a gente, é uma continuidade do nosso corpo, ela tem que estar em perfeito alinhamento para ter para funcionar direito. Agora, o nosso comportamento em cima desse equipamento perfeitamente desenhado para a gente, também tem que ser. Não adianta a gente ter o equipamento perfeito e pedalar todo errado, o joelho indo para fora, entendeu? A gente tendo uma fraqueza no bumbum, uma fraqueza na panturrilha, e improvisando o gesto. A gente não pode improvisar. A gente tem que usar o melhor possível, entendeu? Então,
Sim, eu acho que para times lá o Gustavo faz avaliações para qualquer Eu tipo vou de uma atividade pergunta esportiva. rápida aqui. O Márcio Ferreira pergunta se o reforço do Pessoas reduz a dor na coluna lombar. Eu acho que é multifatorial, é difícil responder isso, É não? multifatorial. A dor da coluna lombar, será que, se for relativo ao ciclismo, tem várias causas, né? Uma delas é a incompetência da pelve, né? Da pessoa balançar muito a pelve. Ele tenta Mas eu acho que desenvolver a para força nós, e usa a eu estou pelve. tentando a pergunta dele, Léo, pode ser pelo uso contínuo do capote de chumbo. A gente acaba fazendo uma lordose assim para aguentar o chumbo. Sim, Você que é cirurgião vascular e que opera com raio-x o tempo todo, a tendência nossa é fazer uma lordose assim. E aí você sim, fica com dor nas costas, mas na verdade a sua postura está errada na operação durante horas, né? exatamente. E muito tempo, né? E E aqueles muito tempo. capotes pesam, né? Eu não sei, É, você tem aquele especial levinho, aquele você tem o de Kevlar, né? é. Eu não tenho, eu uso o de Mesmo chumbo assim são mesmo. 7 quilos. Mesmo assim são 7 quilos, muitas horas. Não sei se vale a pena usar uma cinta lombar nessa hora. Eu acho Talvez. que valeria. Eu me arrependi, esse final de semana eu tive uma urgência, só que assim foi emergência, né? Fui correndo lá para o hospital, tive que operar e fiquei lá horas ali com aquele capote de chumbo numa postura ruim, inclusive porque eu tinha que encontrar o ângulo para passar É, os pinos no osso, né? Então, assim, você tem que se adaptar a isso. Eu não tenho como modificar a posição do osso do paciente, né? Então é. a gente tem que se adaptar, a gente tem que improvisar e eu paguei, né? Paguei o preço disso, fiquei uns 2 dias com a coluna doída. Mas a gente é pego de surpresa, né, Marcelo? A gente não consegue prever tudo isso, né? Vem cá, uma pergunta aqui difícil, hein? Que eu procurei, não encontrei evidência científica. Muitos atletas hoje, de futebol, de outros esportes assim, de alta performance, eles são recomendados, ao acabar o treino, entrar numa banheira gelada por 10 minutos. Isso tem fundamento? Fisiologicamente tem sim. Eu não Tem? sou um cara craque em fisiologia, entendeu? Isso daí ajuda, claro, no aparelho musculoesquelético, mas também cardiorrespiratório, metabólico, para se livrar de metabólico. Tem uma ciência por trás disso, sim. Tem evidência disso. Só que, assim, eu não sou o cara mais instruído Tem. nessa área da fisiologia. Eu sou muito fechado na avaliação biocinética mesmo do indivíduo, né? Por que não é biomecânica, Marcelo? Biomecânica é uma coisa única, por exemplo, força só, amplitude de movimento só. A biocinética é o É o conjunto, é um conjunto. algoritmo de Não, tudo ficou isso, claro. Só entendeu? uma pergunta rápida. Os seguros de saúde pagam esse tipo de exame, não? Cobrem, sim. Pagam. Os laboratórios não têm, a maioria dos laboratórios não tem convênios, né? Isso é Sim, um mas é exame ainda reembolso. bastante recente no Brasil, realmente reembolso, mas é tudo previsto, né, pela ANS, né, Agência Nacional de Saúde, já prevê essas avaliações tridimensionais e de força. Então a pessoa tem um reembolso de acordo com o plano que contratou, né? Isso aí Léo, varia muito, né? nós temos mais um minuto aqui, então eu queria te agradecer muito você gastar 1 hora do seu tempo com a gente aqui. Foi maravilhoso, esclarecedor. Talvez a gente tenha que repetir, porque hoje a gente falou de idoso, falar um pouco mais de biocinética, que é super interessante. E eu agradeço em meu nome, agradeço a Itamucino que nos convidou para essa live e espero que a gente possa repetir em breve essa live com você. Lembrando que ela fica gravada no IGT da Itamucino e que depois vai para o canal da YouTube da Itamucino. Tá bom? Tá bom, Obrigado. muitíssimo obrigado pelo convite. Tá? Agradeço aí a Tamocino por ter me convidado. Para mim é uma honra, não foi um desperdício de tempo nenhum. Tá? Agradeço aí as palavras da Leandra, que está nos assistindo, minha mulher querida, tenista maravilhosa. Tá? E da Denise, que também elogiou o meu churrasco. Obrigado, Denise. Tá? Não, a Tatiana adora. Churrasqueiro de primeira, viu? Léo, Vocês parceirões. olha, obrigado. Nos encontramos em breve. Um beijo para você e para a